uma coluna onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então observe por que essa expressão é importante, já falamos. O Senhor não disse a casa dos teus pais, porque colocado assim de forma plural, a casa dos teus pais, isso é Canaã, é a terra de Canaã. Mas colocado de modo particular, volta à tua parentela. Então isso não é apenas Canaã, isso é Hebron. Porque Isaac habitava em Hebron. Então aqui o Senhor está dizendo a Jacó, volta para a terra de tua parentela. Capítulo 35, versículo 27, que nós já acabamos de ler, onde Isaac morava. Então não perca de vista, Hebron sempre foi para Jacó o eterno propósito de Deus, assim podemos dizer. É para lá que o Senhor queria conduzir, para uma vida de união com Ele mesmo. Mas como Jacó era o problema, Tem todo o sentido uh, espiritual, né? A casa, comunhão, na casa de Deus, no tabernáculo, no corpo de Cristo, é onde nós temos a comunhão com a Trindade. Então é isso que a Bíblia fala de forma às vezes figurativa, usando coisas que foram verdadeiras lá no passado, mas para nós configuram princípios espirituais. então o Senhor vai trabalhar Jacó, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nem Jacó poderia frustrar os seus planos. Oh, irmãos, que Deus maravilhoso nós temos. Então, versículo 18 do capítulo 31. Um passo mais. Levou Jacó todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que acumulara em Padã Arã, para ir, veja agora, claramente, para ir onde? Não à terra dos seus pais, não a Canaã, simplesmente, mas para ir a Isaac, seu pai, a terra de Canaã. Claro, porque Hebron estava em Canaã. A residência é permanente, tanto de Abraão quanto de Isaac. Então, essa tipologia tão maravilhosa mostra que o propósito de Deus, assim como a luz clara do Novo Testamento vai nos dizer, é conduzir muitos filhos à glória. Ou seja, é vivermos a realidade da vida de união com Cristo. Ou seja, quem nasce de novo deve, com uma certa maturidade, entender a relação espiritual, de ter a Trindade habitando em si, de ter um relacionamento, desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, chamado Espírito da habitação e da filiação, ter Cristo como o foco, ser cristocêntrico, e ouvir pela intuição que vem da presença do Espírito Santo a voz de Deus e obedecê-lo sobretudo. E isso é real. Vamos escutar nosso Senhor Jesus falando sobre isso, com a luz clara da nova aliança? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Habitai em mim, e eu habitarei em vós. De novo, habitai em mim, ou seja, aquela cruz, onde Cristo deu a vida, daquela forma que acho que todos conhecem. Então, eu acreditando, eu crendo nisso, eu passo a morar em Cristo. E Ele morar em mim, isso é espiritual. Né? E esses preletores explicam isso de centenas de formas diferentes, através dos versículos da Bíblia, e esses versículos que estão, às vezes, séculos um distante do outro no tempo, cerca de 6.000 anos, mas trazendo uma realidade de linguagem e um alinhamento comum do que está falando. Então, essa habitação, que é na pessoa que nasce de novo,
mas essa pessoa tem uma comunhão com a igreja ou com a noiva e, consequentemente, então, é, tem uma função dentro dessa igreja e, e essa função é guiada dia a dia em função dos propósitos no tempo que Deus quer para dizer o que é para fazer. E isso pode parecer loucura para o ímpio, ou até para o religioso, mas é uma verdade suprema que é a vida espiritual, que é a vida real, que incorpora essa vida natural, que é passageira. Essa é a tipologia envolvida no trabalhar de Deus na vida de Jacó. Seguindo mais um passo, versículo 22 do capítulo 31. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Então está de novo Jacó aqui com as suas artimanhas. Ele não deu nem no... O grande problema de Jacó, por isso que a história é interessante, porque vale para mim, para você, para nós, que é a nossa dureza do coração e de não ouvir, não ter sensibilidade espiritual para ouvir Deus mandando fazer as coisas. E aí a gente faz as coisas da nossa cabeça e acha que está certo. Isso é um problema de maturidade e espiritual. Nós vamos adquirindo à medida que nós vamos errando e o Espírito Santo vai nos advertindo. Isso é um processo que vai até a vinda de Cristo. Né? E aqui nós temos a história de Jacó, onde isso aconteceu, e ele então tem esse caminho e testemunha através do que fala aí, as 4 colunas, que é o testemunho dele, como vocês vão ver ao longo desses vídeos que a gente vai estar estudando. Notícia para o seu patrão, para onde ia nem quando ia, fugiu de Labão. Verso 23. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço, esse é Labão, por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. Por que esse ponto aqui é importante? Porque é aqui que Jacó vai erigir a sua segunda coluna. Então, esse é um marco extremamente importante. Em Betel, Jacó erige a primeira coluna, já vimos. Ele nada sabe de Deus. Deus tem seus planos e Jacó tem seus planos. Isso está errado. Deus tem seus métodos e Jacó tem os seus métodos. Mas de alguma maneira ele viu algo a respeito da glória da casa de Deus. Esta é a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Mesmo que por muitos anos Jacó não tenha sido influenciado por esta visão. Tá vendo? Ele vai para a cabeça dele, muitos anos não foi influenciado, mas em um belo dia ele tem uma revelação. E lá ele constrói a primeira coluna, que representa a casa de Deus. Se não me falar a memória, é a primeira vez que o termo casa de Deus é dito na Bíblia. E que o Senhor nos ajude a considerar nossas próprias vidas à luz disso. Qual o impacto a visão da casa de Deus tem trazido aos nossos corações? Que mudanças ela tem gerado no curso de nossa vida, hábito, relacionamentos? Tá vendo? O que ela está trazendo? Você que acha, e espero que esteja certo, que nasceu de novo, porque muitos religiosos, ou que conhecem parte religiosa, ou por serem moralistas, em função da cultura familiar e religiosa, se acham filho de Deus. Aí cada um deve confirmar, como eu todo dia também tenho que me reavaliar, no sentido, eu estou tendo transformação, eu estou mudando meus hábitos, eu estou me reconformando ao que Deus quer. É essa a pergunta todos os dias. Eu entendo que cada dia que a gente tira o pé da cama, a gente tira com o objetivo de ter uma transformação, de fazer uma coisa para a glória de Deus e ter nessa glória de Deus, nessa superação de uma circunstância, um desenvolvimento espiritual, ou seja, o forjar do caráter, da mente e da conduta de Cristo em nós. Em Jacó, nada. Nos próximos 20 anos. Então, quando os 20 anos concluem, então agora tem um segundo marco. 4 colunas, 4 marcos.
marcos das etapas do trabalhar de Deus na vida de Jacó. Então, até